Oi, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Agir. Dessa vez tá diferente, né? A gente tá bem caseira porque nós estamos férias, vibes de look de academia para conversar com vocês, de mulher para mulher, Marisa. Mas eu estou aqui com a convidada mega especial, minha amiga Lívia Santos, mais conhecida como Livirote nas redes sociais, Lívia Ferreira. E ela vai contar tudo sobre a vida dela nos Estados Unidos, dessa mudança, o que ela fazia no Brasil, o que ela faz agora, tudo, o que ela come, onde ela anda, por que o shape dela é tão maravilhoso. Ela vai contar tudo pra gente. Você segue ela na rede social? Começa falando logo o teu arroba aí. Pelo amor de Deus, arroba Olivia SS Ferreira, segue, curte, dá o like, jogar aquele menino no YouTube. Mas além de dar o like no dela, dá o like no canal, viu? Tô ligada que tem um monte de gente assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo no canal. Olha a gente aqui, o que foi que a gente fez pra vir aqui conversar com elas? Tá arriscando a vida. Gravando e olhando pra trás. Explica pra elas porque que a gente tá arriscando a Porque vida. aqui na Flórida, todos os lagos têm um aviso de ter crocodilo. Esse aqui não tem só aviso, não. Ele tem um crocodilo, que é o lago do meu condomínio. Ele tem o dono do lago, tá aqui, pode aparecer a qualquer momento. Isso não é mais sério mesmo. A gente tá olhando aqui, ó. Eu tô de óculos escuros, tô olhando pra trás pra saber o que tá rolando. Porque não rola. Pode aparecer a qualquer Já momento. pensou se a gente vira meme na internet? Não, assim não. Será que a gente viraliza sendo Assim meme? não, vai. Mas vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pode Agir, tá? Vocês já perceberam como vai ser o clima, tá? E o Pode Agir a gente fala o quê? De autoconhecimento, de mentalidade, de carreira para mulheres, desenvolvimento pessoal e profissional e mulheres que agem, literalmente, mulheres que fazem acontecer. E eu quero, para começar, que a Lívia se apresente. Quem é você, Lívia? Quem eu sou? Eu sou cristã, sou filha de Deus. Antes de qualquer coisa, eu aprendi a me identificar assim. Sou filha de Deus. Sou casada com o Leandro Emídio. Sou mamãe do Bernardo. Quem já tá lá no meu Instagram já conhece a figura. Sou mãe agora do Maximus, meu putuquinho 2 que nasceu agora. Sou cozinheira, sou blogueira, sou advogada, tô no YouTube, sou faladeira, sou um monte de coisa. Gente, eu tenho que me apresentar, porque eu fico achando que as pessoas já me conhecem, né? Então, eu sou Jaciara Mendes, sou mentora de mulheres no Piauí, no Brasil, mas brevemente também no mundo, como minhas próprias alunas já profetizam, né? De Jaciara para o mundo. Eu tenho uma empresa de treinamentos para mulheres aí no Piauí, Centro Liderar, e a gente tem a maior imersão de desenvolvimento pessoal para mulheres do estado, que se chama Mulher que Age. E essa bonita já fez Mulher que Age, né? Uau! E estávamos aqui num dos dias de passeio, a gente entrou num condomínio lindíssimo, olhando o terreno, casa e profetizando e já visualizando a nossa vida aqui. E a Lívia falou pra mim que um dia também ela fez isso, era em abril de 2022, ano passado. Ela veio, tirou uma foto, mostrou a foto, até vou botar aqui na edição uma foto, onde ela olhava para o terreno, para casas ali. Na tua cabeça já passava que um dia tu ia vir pra cá com cachorro, menino, papagaio, tudo Muito distante, muito longe. Era, sabe assim, aquela oração de meu Deus, como será que seria a vida aqui? Será que a gente ia gostar? Será que a gente ia se adaptar? Quem sabe um dia? Vamos entregar pra Deus e colocar nossos planos na mão do Senhor. Legal. Mas então, já começando a falar sobre isso, a gente abriu caixinha de perguntas no Instagram, tanto da Lívia como no meu, para perguntar, para as pessoas perguntarem o que elas têm de desejo para a gente responder. E o desejo delas é um desejo na maioria das pessoas. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender. Você já era uma turista dos Estados Unidos? Você já vinha para cá? Já conhecia o modo de viver? Ou você veio do nada? Bom, dos Estados Unidos, vou me mudar. Não. A gente sempre vinha. Em 2014, a gente resolveu investir aqui e comprou uma casa, mas era em outra região. A gente comprou uma casa e essa casa, como a gente não podia morar aqui na época ainda, né? Não tinha as crianças, não tinha nada disso, era outra realidade. Essa casa foi alugada, minha cunhada morava aqui e se encarregava, cuidava disso pessoalmente. E aí, depois disso, a gente ficou plantando no coração a vontade de morar aqui, mas só vinha a passeio. E aí, todas as vezes que a gente vinha, o interessante é que a gente não curtia programação turística. A gente gostava de fazer coisa que turista não faz. A gente gostava de ir à feira, gostava de visitar os bairros das outras cidades. Sempre gostei dessas coisas. E de sentir e saber como seria se a gente morasse aqui. Até que aconteceu. Eu vou só corrigir ela, né? 2014 não, acho que é 2016, né? A casa? É. 2014. 2014. Eu pensava, não, 2017 foi quando eu vim. Não, 2016 foi quando eu vi
conhecer a casa, 2015, 2016. É verdade, 2014. 2014. Olha, então faz muito tempo. E isso é muito comum, né, para algumas pessoas que gostam de investir em imóveis, eles comprarem casa aqui para alugar para turista, para alugar para as pessoas aqui. E a priori, essa foi a ideia na compra dessa casa, ter uma renda onde vocês iam alugar essa casa para turismo? Na verdade, a gente achou que aquele local era legal para morar, quem sabe um dia. Ah, entendi. E aí, enquanto isso não acontecesse, a casa seria vista como um investimento, porque é Uhum. alugar. Inclusive, ela tá alugada, mas quando não tiver, eu vou avisar vocês para vocês irem lá alugar ela. É legal a casa que eles têm. Vamos explicar para elas um pouco. A gente está numa região. Na realidade, explica um pouco como é que é ali Orlando e regiões. Que a gente, quando não entende aqui, a gente acredita que tudo é Orlando. Uhum. Mas não é. Como se fosse Teresina, Timon Alto, são várias cidades próximas e tem a grande região de Orlando. E aqui é uma região chamada Windermere. É. E a tua casa fica em qual região? É assim, é porque Orlando é como se fosse a cidade, né? O centro são condados, eles chamam de condados. E Kissimmee é onde fica a nossa casa, que a gente comprou lá em 2014, e ela fica bem próxima dos parques da Disney, a 10 minutos da Universal, então ela é muito bem centralizada, e quando as pessoas vêm para passar férias, procuram mais essa região pela proximidade dos parques. E aí, como ela tem esse ar mais turístico, a gente comprou com essa intenção. E outra região é essa que a gente mora hoje, que é o Windermere. Uhum. O Windermere também é próxima dos parques aqui da Disney, mas é o outro oposto. Eu fico a 30 minutos de lá. Aqui é chamado de vila, é como se fosse uma vila. Uhum. E Orlando é uma outra área. Então é Orlando, Kissimmee, Windermere, que eles chamam, né, bem paulista, Windermere. Então são áreas diferentes. Quando a gente fala Orlando é só para dar uma noção geral. Mas quando pergunta qual a cidade da Flórida que você mora hoje, aí eu digo Windermere. Ah, entendi. Entendeu? Mais ou menos assim. Quando vocês vierem para cá, vocês vão perceber que Orlando tá os parques da Universal, bem no centrão. E nessa região, e os parques da Disney estão aqui nessa região de Windermere. O quintal, ó, aqui atrás a gente consegue ver os fogos, é incrível. E tem os parques da Disney aqui também, nessa região. Então, por isso que é grande Orlando. Todo mundo fala Orlando, mas tem parque espalhado por toda a região. Você tá aqui andando na avenida e você vê uma montanha-russa, você vê o Volcano Bay. É muito engraçado e é muito legal de se curtir. Mas vamos lá. O que eu percebo de diferente daqui para... Eu vou falar pro Brasil como um todo, né? Aqui nessa região que a gente tá, da Flórida, as pessoas... Os vizinhos... Admirando nossa coragem de estar sentada na beira do lar, com certeza. Nessa região, por exemplo, aqui não tem, tipo assim, sabe aquele mercadinho perto para você ir lá comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão? Sabe aquele açougue? Eu vou bem aqui no açougue. Não existe. Por quê? Porque a região é como se fosse vários grandes condomínios, vários grandes alfaviles, terras alfaviles, é aquele mesmo estilo. E aí lá, 15 minutos depois, tem um centro comercial que você vai encontrar o supermercado, enfim, tudo isso. E isso leva muito tempo de vida para tudo. Então, tipo assim, você não pode esquecer um arroz e um feijão, porque você vai ter que 15, 20 minutos para poder comprar. Como é que é isso no teu dia a dia? Tipo, a tua rotina aqui, tudo muito distante, 15, 20 minutos. Sim. Como é que é o dia a dia? Como é que você se programa? Sim, com certeza essa é uma das maiores diferenças que eu senti. Porque a gente veio de Teresina. Teresina tudo é muito pertinho. O que era mais longe era 15 minutos. Aqui o mais perto é 15 minutos. Que é a padaria. Pela graça de Deus, a gente conseguiu vir morar aqui nesse lugar, que é muito perto do mercado brasileiro. Que é o Rocas. O Rocas que nós tem a nossa amada tapioca, nosso cuscuz, nosso pãozinho francês que sai todo dia de manhã. Então tem tudo aqui pertinho. Mas se você quiser comprar qualquer coisa, o Walmart, que é um supermercado muito conhecido, que né? É como se fosse o Bom Preço lá, né? A mesma rede. É, um supermercado bem grande, né? A rede do Walmart. Ele fica a 20 minutos daqui o mais perto. E não é porque aqui, é porque tudo é mais ou menos assim, essa distância. Aí a tua pergunta, como é que fica a logística? Tem que ter planejamento. O que eu divido na rede social é exatamente isso. Eu sou a rainha da marmita. Antes eu fazia para fugir das ciladas, né? Das armadilhas na hora de comer. Agora, por uma própria preparação, pelo planejamento. Na hora de sair, você vai fazer uma coisa, fazer outra. Para o dia poder render, a gente tem que se organizar melhor aqui. Com certeza. O menino pede água, o menino pede comida, o menino pede para ir no banheiro. E isso você tá 10 minutos de chegar no seu destino. Gente, é loucura, é loucura. Mas vamos lá.
E aí você começou a vir pra cá, turistando. Eu lembro que ela vinha, passava 20 dias, 30 dias. Não era assim, 10 dias, não. E nunca ia pros parques, gente. A pessoa não vai pros parques da Disney. Ela não gosta. Mas vamos lá. E aí, todo ano você vinha uma, duas vezes, sua cunhada estava aqui. E você foi começar a se acostumando um pouco com a região. E o que você acredita que assim começou a aquecer o teu coração para se um dia eu me mudar, eu vou me mudar para aquela região? Aqui a gente escolhe, você deve procurar as casas de acordo com a escola. Você, no caso, quem tem filhos em idade escolar, né? Quem tem filhos pequenos. Então, a gente começou a amadurecer sobre isso, pesquisar onde é que tinham escolas bem avaliadas nos sites, né? No ranqueamento lá no site chamado Great School, onde é que tinham boas escolas, e com base nisso procurar as casas nas regiões. E aí a gente começou a alimentar no nosso coração. Será se a gente gostaria de morar aqui? Se aqui era legal? Se a escola dessa região era boa? E foi mais ou menos assim que a gente começou a escolher. Foi muito, então, intencional. Intencional e uma decisão muito pelos filhos também, Sempre. né? É impressionante isso, é uma decisão para os filhos. Agora, uma coisa que eu senti aqui, eu sinto na Europa, que infelizmente não é uma realidade do nosso país, é a segurança. Esse é um dos pontos. Então, não é que não tenha nada, né, gente? Até porque a gente estava caminhando para cá para conversar com vocês e o alarme apitou no celular de crianças sequestradas, tá? Sim. Então, assim, acontece de uma criança ser sequestrada, a polícia ativa em todos os números da Flórida para avisar que está acontecendo aquilo. Dessa temporada que eu tô aqui, aconteceu 2 vezes. Mas é fato que você se sente segura. Você chega no supermercado 10 horas da noite, você não fica correndo para abrir o carro, você não fica olhando para o lado. Enfim, tem aquele sentimento de segurança. Isso foi um dos motivos que te trouxe para cá também? Com certeza. Se me perguntarem quais motivos fizeram a gente escolher ficar, permanecer, passar essa estação, essa temporada aqui, eu diria que o primeiro deles é a sensação de segurança. A sensação de segurança porque, como tu falou, não existe local totalmente seguro. Mas a gente consegue andar na rua com mais tranquilidade. Você consegue ver crianças aqui. Ela não está aqui agora no período escolar, que a gente está no período das férias, né, do breaking. Mas quando as crianças estão de aula, e eu compartilho muito isso, é as crianças indo para a escola, criança na idade do meu filho, de 6 anos, de patinete, sozinho, saindo de casa do condomínio, indo para a escola a 1, 2, 3 quilômetros de patinete, de bicicleta, vai e volta. Então isso é um negócio que brilha nossos olhos, né? Dá muita vontade, gente, de fato. É uma sensação de liberdade, porque segurança e liberdade são muito ligados. E me diz uma coisa, Livirote. Saiu Livirote. Me diz uma coisa. E a barreira da língua? A Lívia, pra mim, ela sempre falou muito bem o inglês, né? Ela disse que não, mas desde as primeiras viagens ela desenrola. Os professores de inglês da gente, que ensina inglês, ele diz, o importante é você se comunicar. Só que quando você começa a viajar, você começa a querer fluir, ter o sotaque e tal. Mas me fala da barreira da língua. Você tem como foi? Você já veio, você já sabia falar inglês? Como é que hoje você desenrola? Me conta aí um pouco disso. Meu marido estava me perguntando se a gente mudaria daqui para outro lugar. Eu falei, mas a gente acabou de chegar, não está fazendo nem aniversário aqui, já quer para outro lugar. Falou, não, só quero saber se a gente está com o espírito livre para se mudar. Eu disse, para onde Deus quiser, a gente vai. Mas um ponto muito importante é a questão do idioma, porque quando a gente sabe se comunicar, você entende, tudo flui mais, né? Flui melhor. Mas aqui na Flórida eu brinco que é a cidade do Brasil que deu certo, vamos dizer assim. Porque tudo que a gente gosta do Brasil tem um pouquinho aqui, e o que faz falta pra gente lá tem aqui também. Legal. Porque tem muitos brasileiros, tem muito hispano, né? Tem muito latino, e a gente escuta muito o nosso idioma, chega a dar aquela aquecidinha no coração. Isso é bom e é ruim. É bom porque a gente se sente um pouco em casa, fica familiarizado, mas é ruim porque te dificulta aprender, né? Você deixa de se comunicar no inglês. Mas nada que eu acho que com o tempo, me esforçando bastante, ela sabe, eu não vou aprender. Ela sabe, sim. Inclusive, ela tá fazendo curso aqui, né, de inglês. Conta aí um pouco como foi essa decisão de fazer curso de inglês. Por que você acredita que é importante estar aqui e estar fazendo inglês? Porque eu acredito na imersão. Quando a gente faz um curso de inglês aqui, na minha sala tem muitos brasileiros, mas eu fui abençoada, eu digo assim, fui abençoada porque as pessoas com quem eu estou convivendo na sala, né, na classe,
elas não falam português mesmo quando a gente está na sala privada, porque é uma forma da gente se estimular a só falar o inglês e realmente aprender. O professor, ele não fala português de jeito nenhum, então a gente acaba sendo obrigada a falar o idioma. E Sim. aí eu tô gostando, até agora eu tô gostando, eu espero aprender. Isso é um dos desafios das pessoas que falam inglês aí no Brasil, por exemplo. Você faz o teu inglês, mas você não tem um contato, não tem um dia a dia. E termina que vai se perdendo. Isso é conversação, né? Eu tenho o inglês completo, mas, ó, quando eu venho pra cá, você desenrola muito, porque você tenta ali falar e eles mesmos vão corrigindo ali a pronúncia. Ah, você quer falar isso, você quer dizer isso, e aquilo você vai aprendendo. Então, seu inglês vai ficar hard work. Recebo, sim. Vamos lá. Quero saber, veio pra cá, deixou tudo lá, como foi essa vinda, essa decisão? Disse assim, vamos embora, pega o Guanabara e vem. Como foi essa decisão? O Máximos, o bebezinho, nasceu aqui. Conta um pouco pra gente como foi isso. Foi mais ou menos assim. Hoje eu já tento explicar melhor, mas é um tipo de coisa assim que Deus coloca a mão e a gente tenta colocar em palavras. Mas quando a gente veio pra cá em outubro, eu não sabia que ia ficar, tanto que a gente veio só com mala de mão, uma pra mim, uma pro meu marido e pro meu filho. Foi na época que a Ana Cláudia e o Alessandro vieram fazer o enchoval do Antônio e os meus cunhados. Vocês vieram juntos pra voltar juntos. Pra voltar juntos. A gente tinha uma passagem comprada, a gente ia passar 20 dias, eu acho. E aí quando a gente chegou, a gente vinha em oração, né, pra saber o que a gente faria nessa estação aqui. Eu ia comprar as coisas do enxoval que precisasse, levar pro Brasil. E eu fiz tudo, e nos primeiros 10 dias, menos comprar coisa de neném, não comprei nada. Nem olhava, nem ia ver, eu fiquei só curtindo, passeando. E aí comecei a alimentar o sentimento de aquela dúvida, comecei com o meu marido, perguntando para ele, será se a gente deveria ficar aqui, aproveitar que já tá aqui e tudo? Aí essa ideia surgiu quando a gente já estava aqui, aí a gente começou a ir atrás das coisas, saber se o neném nasceria aqui. Quando Deus respondeu que sim, eu sempre coloco Deus à frente de todas as coisas, né? Não só na frente. E você é uma pessoa que se aconselha muito também, né? Você não toma decisões assim. Você é uma pessoa de coração ensinável, sempre pergunta, sempre será? Para pessoas que já viveram a experiência. E aí as pessoas que eu me aconselhei diziam que eu devia insistir e saber se essa estação devia ser vivida aqui, se a gente devia aproveitar que já tinha colocado os pés nessa terra para ficar. E aí aos poucos as coisas foram acontecendo. Vamos ver se dá para ter neném aqui? Olha, dá pra ter neném aqui. Bom, vamos ver se dá pra gente conseguir uma casa aqui nessa região que a gente gosta. Dá. E a escola vai dar certo? Deu. E aí o menino na escola foi meu termômetro, pra saber se a gente devia ficar mais tempo ou voltar realmente. Não, ele ficou na escola. Vamos explicar um pouquinho pra elas. O que acontece? Você, com visto de turismo, você pode ficar até 6 meses aqui, não é isso? Isso. E aí era bem na época que o Máximos ia nascer com esse visto de turismo. E eu não sei se vocês lembram que a primeira pessoa que fez isso e botou na internet foi a Karina Bach. Como é que era o nome do programa? Sim, é o Ser Mamãe Miami. Ser Mamãe Miami. Quando eu tava aqui, eu mandei um e-mail para eles, perguntando informações, valores, como é que funcionava o trabalho, que daqui para Miami é 3 horas, né? Como se fosse Teresina dos Correia. E aí eu disse, se for viável, a gente vai para esse menino nascer lá. E aí eles me responderam, mas tinha toda a logística de eu ter que encontrar acomodação lá, ficar lá. E aqui para mim era muito mais fácil. Aí eu fui atrás de saber se eu poderia ter esse neném aqui. Mas a logística é a mesma, ter um neném nos Estados Unidos. Então você já tinha casa aqui, já tinha uma renda dessa casa, já tinha cunhada. E a decisão de vir ter um neném durante esse período de 6 meses. E aí os 6 meses se passaram e estamos aqui. Felizes da vida. Mas fala elas uma coisa que perguntaram muito sobre como vocês vivem, o que vocês comem, como vocês ganham dinheiro. Hoje, no Globo. Como a gente vive muito bem, muito bem, pela graça de Deus, todo dia uma bênção. De doação, assim, mentira, gente. Mas assim, a verdade é que quando a gente veio do Brasil com a possibilidade de trabalhar remoto, eu continuei, né? Sou advogada ainda, tenho me dedicado cada vez mais às redes sociais, a compartilhar minha vida saudável. Quero fazer disso a minha única fonte de renda, porque eu quero me dedicar cada vez mais. Mas a gente já tinha coisas no Brasil que permitiu que a gente se ausentasse um pouco, que a gente vivesse aqui essa estação. E assim a gente tem feito. Investimento, gente. Aluguel, isso. Dinheiro investir, essas coisas assim que às vezes a gente como brasileiro... Um planejamento que a gente fez sem saber como iria usufruir, massa, que seria né? aqui. Olha a gente isso. Plantou e tá colhendo Olha agora. Isso. Aquela história que a gente estava conversando.
a tua rotina, o que você faz no dia a dia, isso no teu pilar financeiro, no teu pilar espiritual, no teu pilar de saúde, tudo que você faz de forma correta, você vai plantar. Então hoje, por exemplo, você tá aí, você ganha o seu salário, você gasta todo ele comprando suas blusinhas e você não se planeja. Então, como é que você vai querer fazer algo assim, tirar um tempo, viver umas férias, se você não está fazendo hoje o que tem que ser feito? Então, é o que a gente fala da rotina. Isso também vai para o pilar saúde. E eu quero ir para o pilar saúde agora com a Lívia. A Lívia sempre foi uma referência para mim. Ela é uma pessoa extremamente, eu não vou dizer focada, mas eu acredito que disciplinada. Então, a Lívia, ela tem uma mente, de fato, ela diz que não, mas para mim ela tem uma mente de atleta nessa área do pilar saúde. Ela pesa a comidinha dela, ela faz as marmitinhas dela, ela não falha o treino dela. Então tá aqui, ó, linda, fina, 2 filhos. Recebo. E Recebo, contando a Senhor. história. Mas vamos lá, Lívia, o que você acredita que quando a gente fala de hábitos de saúde, principalmente eu quero ir pro lado da alimentação, que eu sei que é o que você mais gosta. Como é que você enxerga a comida? Pra mim, é pra me servir, é pra me nutrir. Claro que tem o prazer, é a eterna vida do equilíbrio. Comida de verdade é aquela comidinha de receitinha, que tem uma farinha, que tem um adoçante diferente, um açúcar não sei o quê, que o nosso cérebro entende que aquilo ali é mais saudável. A gente se identifica como uma pessoa saudável, não me identifico como um atleta que está participando de um campeonato. Não, eu só quero me alimentar da melhor forma possível, porque eu quero A comida da resultado Lívia... estético. Se eu disser pra ti que é só saúde, eu tô mentindo e mentira não é de Deus. Então, a gente quer estar gatinha pra vestir a roupa, ficar ok. E aí pela saúde, né? Pra envelhecer direitinho, pra ter autoestima boa, pra ter autoconfiança, pra cabeça funcionar bem, a gente olhar no espelho e gostar do que vê. E entender que comida, ela é muito remédio, né? Comida é remédio. A Lívia, ela come comida de verdade, gente. De manhã ela come cuscuz com ovo. Na hora do almoço dela, ela come o frango dela lá desfiado com as abóbora dela assada. Ela come comida de verdade. Essas receitinhas fitness de farinha de amêndoas e tal, ela faz. Eu faço também. Mas ela faz quando ela quer se agradar, né? Mas ó, eu tô na terra de dar as oportunidades de todas as comidas, eu tô na terra de tudo. Então, na esquina da minha casa tem o melhor hambúrguer do mundo, tem a pizza sensacional, tem milkshake, é tudo muito acessível. E barato, tudo tipo assim, é um negócio que é... Fala aí quanto é um combo sensacional de hambúrguer, milkshake, batata frita aqui. É $8, né? Sei lá, $10. Que se converter vai dar R$50. Mas é batata frita, hambúrguer, milkshake, refrigerante, meio monte de coisa, gente. Tipo assim, é uma loucura aqui. E aqui a gente vê muita gente obesa. É muito comum. Coisas que a gente não vê no Brasil. É muito comum você ver famílias jantando hambúrguer e batata frita no dia normal. Então, assim, é muito comum isso. Aí, essa parte aí é aquilo que a gente estava conversando, esse gancho. Depois que a gente se torna pai e mãe, né, que a gente tem responsabilidade pelo exemplo do filho da gente, a gente tem que construir uma vida de equilíbrio em todas as áreas. E na alimentação não é diferente, porque, vê só, eu acho que eu nem te contei, mas quando o Bernardo estava no período final da escola, eles fazem uns testes da escola, né? Mesmo para a idadezinha dele de 6 anos. E veio muita recomendação da escola pedindo que a criança durma bem, que ela se alimente bem, que ela beba muita água, que ela coma alimentos saudáveis, não sei o quê. Uma preocupação que a escola quer que os pais tenham com os filhos, né? Uma preocupação que a escola quer que os pais tenham com os filhos. E aí, como é que eu posso querer que o meu filho faça se ele não me vê fazendo? Então, essa consciência eu tomei e isso ficou mais forte depois que o Bernardo, meu primeiro filho, nasceu. Verdade. Então, eu vou com ele comer hambúrguer, milkshake, a gente come pizza. Eu mesmo faço hambúrguer em casa e eu como, ele me vê comendo. Mas ele me vê comendo outras coisas também. E eu acho que eu tenho que... Minha responsabilidade de ensinar para ele começa comigo. Tal do 80-20, né? Exato. 80%. Equilibrando os pratos, né? Pra viver feliz. Livirote, e fala pra gente o que foi que tu deixou no Brasil que tu sente mais falta. As pessoas. Todo lugar é feito de pessoas. E assim, eu sou muito sociável. Essa parte me faz muita falta aqui. Tá cheio de amizade aqui, gente. Mas eu sou firanja, estrangeira, né? Sou estrangeira, não tenho muitos amigos aqui. Ainda não tenho um ciclo feito como eu tinha no Brasil. A minha igreja, a minha casa, os meus amigos, as pessoas do meu trabalho. Então isso me faz muita falta. Estou orando a Deus que me apresente as pessoas certas nessa estação aqui. E eu queria muito que a minha família estivesse aqui também. Então eu fico feliz quando cada um vem. Em breve eu espero poder ir logo, quando as coisas estiverem mais ok aqui, para poder voltar lá e dar saudade. Eu já te pergunto aí os finais de semana lá no interior do Zé Filho. Eu sou da Nazara. Nazara, quem não conhece, é 30 minutos de Teresina. Eu digo que nasci em Teresina, mas
A minha família de pai é da Nazário, minha família de mãe é de Monsenhor Gil. Mas eu convivi mais na cidade do meu pai, né, lá na Nazário, que se emancipou há pouco tempo. E aí eu sinto falta, meu filho, demais, de alimentar as galinhas da mamãe, de quebrar castanha lá e tal. Diferente, amiga. Não tem galinha aqui, não, ô Jesus. Aqui, quando tem um local de animal, é pago para as crianças irem, como se fosse um local específico. O Bernardo, já conheço galinha demais. Não é isso aí, não. É verdade, nos parques aí tem uma areazinha lá dos pássaros, das galinhas. Tinha jumento, lembrei agora que tinha jumento no Animal Kingdom, pra gente ver. Enfim, Jumento tá lá, normal, no dia a dia do piauiense. já são as perguntas mais. Vamos lá, o que mais elas te perguntaram? Pergunta sobre o Bernardo. O Bernardo se adaptou bem aqui? Sim, super. Pra mim foi uma surpresa, ele se adaptou melhor do que eu. Por quê? Como a gente veio sem se organizar, assim, sem dizer tchau, tô indo, vamos ajeitar nossas coisas, ó filha, a gente tá indo. Não, a gente veio e ficou, falei, filho, a gente vai ficar aqui um tempo. Falei, ok. E o Bernardo, ele também sempre estudou em escola bilíngue, né? Isso. Ele é muito desenrolado no inglês, gente, vocês precisam ver. Isso ajudou bastante. Outra coisa que a gente plantou e tá colhendo agora sem saber exatamente, né? A gente procurou o que a gente considerava que era bom, que era muito bom para ele, e tá usufruindo, porque ele super se adaptou na escola quando chegou aqui. Pelo idioma, pela a forma como a escola funciona, dos horários. A escola que eu estudava, que é a mesma dos meninos da Jaciara, estuda. E estudava antes, né? Que ele estudava em outra escola que também era bilíngue, mas não era de tanto integral. Mas ajudou muito quando ele chegou aqui. E me diz uma coisa, você me falou que porque vocês sabem aquela filme de sessão da tarde, que o menino pega a bandejinha pra ir pegar o lanche lá, que é o leite, que é o pão, a cenourinha. Me fala da alimentação dele na escola. Como é que é? Tu manda o lanche pra ele, ele come a comida da lanchonete? Não, ele não come ainda porque ele ainda tá com um paladar bem brasileiro. E eu não acho ruim, porque aqui as refeições são diferentes. Aqui o almoço da escola. O americano, ele não tem o almoço, ele tem o lanche, como ele chama. Ele faz brunch, o café, né? Ele faz um café legal. Aí passa o restante do dia com o lanchinho e a refeição mais forte dele é no jantar, que é a ideia que a família tá reunida para jantar. Por isso que o café da manhã é bacon. Muito reforçado, é carne, é batata, é bacon, panquecas, não sei o que, esse monte de coisa. Entendi. E aí ele na escola, o lanche dele é pizza, palitinho de cenoura, maçã, um frango, a maçã, um suco de maçã e tem um copo de leite. Que a gente não enxerga isso como um almoço, né? Então eu deixo para ele o feijão, o arroz, e tal, farofa, carninha. Mas muitas crianças brasileiras hoje já se acostumam a comer na escola direitinho. Comer na escola. Ele tem muito amiguinhos lá brasileiro, é mais americano? Demais, demais. A escola tem muito brasileiro. Mas como os profissionais da escola são americanos, eles não falam português. Só as crianças entre elas. O Bernardo chegou me dizendo que estava querendo falar da professora e ficou falando em português com os amigos. Que a professora não entender. Acredita? Ai, Jesus. O que você acha da educação daqui em relação à educação lá do Piauí? Vamos falar do Piauí, né? Do Piauí. Comparando, assim. Você vendo que ele tá na escola. Você acha que é uma educação mais rígida como a nossa? Não, é muito voltada para brincar. Muito. Não no sentido de ser diferente da educação de Teresina, que é a que eu conheço, onde ele estudava. Mas a escola aqui preza muito pela brincadeira, pelo aprender brincando nessa parte da primeira infância, né? Eles têm um play, eles têm que eles chamam de physical education, PEI, né? Que é educação física 3 vezes na semana. Um dia é música, outro dia é artes. Então eles querem que a criança esteja envolvida em atividades lúdicas, em atividades de movimento, atividade externa. E o mínimo possível dentro de sala, engessado, escrevendo. Outra coisa interessante é que as escolas, a pública, né, que é onde ele estuda, eles usam iPad, né, um acesso à tela limitado, mas permitindo que a criança tenha contato com o futuro, né, que são os eletrônicos, mas de uma forma controlada. Eu achei isso bem interessante. Ele adora, né? Ele adora, é um menino moderno. O que mais você tem a dizer pra gente aqui? Fala pra essas mulheres, deixa uma mensagem pra elas. Imagina que tem alguma aqui assistindo a gente agora que tem essa vontade de vir morar aqui. O que você falaria pra elas? Planeje. Se planeje. Plante o melhor. Se você é casada, plante o melhor no seu casamento. Se você tem filhos, plante o melhor no seu filho. Dê o seu melhor que a vida retribui. Hoje a gente está plantando para, se Deus quiser, colher no futuro. E está colhendo algo que plantaram lá no passado. No passado. Então a vida é de plantio e colheita, plantio e colheita. É fazer o melhor e esperar que o melhor aconteça.
porque quando a gente estava no Brasil, se dedicando às nossas atividades, a gente jamais imaginou que ia vir para cá e que ia Sim. viver essa estação. Eu digo hoje que a gente está se adaptando, porque é muito recente, mas a gente está bem feliz com o que a gente está vivendo Sim. hoje, né? É uma realidade completamente diferente aqui nos Estados Unidos, é muito do faça você mesmo. Eu até mostro no Instagram que quando chega alguma coisa em casa, é a gente que monta, é a gente que limpa, é a gente que arruma tudo, é a gente que faz comida. Então eu acho que a minha estação em Teresina de fazer a minha comida, eu já estava plantando para vir para cá. Mas assim, é fazer tudo com dedicação e amor que os frutos vêm. Quando a gente plantou lá em Teresina, a gente nem imaginava que vinha pra cá e hoje está vivendo aqui e tá feliz. Ai, gente, a gente tá chegando ao fim, mas antes da gente finalizar esse episódio super especial, eu queria que você falasse um pouquinho de Jesus. Quem que é Jesus pra você? Pode chorar não. Pode chorar, eu gosto. Pode chorar não. Jesus mudou tudo. Jesus entrou na nossa casa em 2020 e mudou tudo. Mudou tudo. Tem aquela história do cristão chato, né? Ai, tudo coloca Deus no meio, tudo coloca Deus no meio. Na verdade, a gente não coloca no meio, a gente coloca no início, no meio e no fim, né? Esperando que dê certo do jeito de Deus. Se tu me perguntasse se eu quero ir para outro lugar, hoje eu te diria que não. Porque aqui tá bom. Se eu quero voltar para Teresina, eu volto. Lá também era bom. Então eu vou para onde Deus quiser. Porque quando ele está no centro, quando a gente busca a Deus, a gente pergunta, a gente espera a resposta em oração, a gente confia. E ele responde, ele mostra. Ele fortalece o casamento da gente, ele fortalece a gente na nossa identidade, Sim. ele fortalece a gente enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pessoa. Porque a gente, enquanto mulher, e teu programa é para mulheres, né? Teu movimento é para mulheres. A gente se sente muito cobrada, né? A gente quer desempenhar bem todas as funções. Mulher acumula muitas funções e quer desempenhar bem todas elas. E é bom que seja assim. E para quem que a gente pede auxílio? Para Deus, para o Espírito Santo, para auxiliar a gente nas nossas decisões de todos os dias. A decisão de vir para cá foi fácil? Não foi. Eu falo assim, resumindo, eu vou ficar. Mas olha, eu estava grávida em outra terra, com outro idioma, que eu não domino bem, eu não sabia como é que ia ser, eu só descobri depois que eu cheguei aqui. Então, se eu não tivesse Jesus no meu coração, se eu não soubesse que ele ia me sustentar nesse período aqui, eu não teria ficado. Não teria ficado, porque eu tinha mãe, a tia do meu marido era minha obstetra no Brasil, a minha sogra é pediatra, eu tinha todo o suporte para ficar lá e eu vim para cá sozinha. Lívia, por que você fez isso? Porque a gente orou, pediu a Deus em oração e ele respondeu abrindo portas. E as coisas foram acontecendo e a gente ficou. E quando ele quiser que a gente vá para outro lugar, a gente vai. Ai, meu Deus do céu. Gente, é incrível a história deles. Eu tenho certeza que vai ter muito mais oportunidades para você falar. Então é isso. A mensagem de hoje é: pergunte a Deus e se planeje. Se planeje. Se planeje, porque só assim você vai, de fato, conseguir realizar os seus sonhos, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada, amiga. maravilhosa. Vocês estão com a melhor mentora do mundo. Mentora do mundo. A gente tá falando de Piauí, de Teresina, mas aguardem, vocês vão ver ela aqui, ó, que eu vou trazer ela pra cá. Beijo, cheiro. Beijo.